Este projeto recebeu o patrocínio da Prefeitura Municipal de Brusque através da Fundação Cultural de Brusque com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura no ano de 2021. Quando falamos de renascença europeia, algo próximo entre 1450 e 1600, é importante que tenhamos em perspectiva o cenário de uma sociedade cuja produção de conhecimento estava inteiramente relacionada aos grandes centros religiosos da Europa. Não apenas a música, mas toda a propagação de conhecimento e produção artística era patrocinada e também subordinada à Igreja Cristã de Roma. A grande característica da Renascença é que a música chamada de secular ou popular, cantada na língua materna, começa a se estabelecer como uma forma de valorização da cultura humana, o que nós chamamos de humanismo. Isso não quer dizer que a música sacra não continuasse a ser amplamente difundida, apenas o fato de que o homem passa agora a ser tão importante quanto Deus. E a natureza humana passa a ser cantada em seus desejos e realizações, em seus anseios e frustrações. A arte passa a olhar para tudo o que é humano e o que é natural, o que é da natureza, mesmo que ainda mantenha um olhar para o aspecto divino. Esta coexistência amplia a produção musical e artística da Renascença. Ela resgata os personagens mitológicos e compartilha o cenário artístico com os importantes personagens bíblicos. Se na Idade Média a música estava a serviço do temor divino, agora no Renascimento a música começa a dar vazão ao amor humano e a relatar hábitos simples, como comer, beber e amar. Em Ach Elslein, ou seja, Ó Pequena Elsa, o compositor Ludwig Zenfel apresenta um amor praticamente impossível, pois o autor afirma que dois rios profundos separam os amantes. Zenfel é um compositor europeu que serviu à corte de Maximiliano I, líder do Sacro Império Romano no início do século XVI. Portanto, no início do Renascimento, ele apresentava uma grande influência de Martinho Lutero, na simplicidade da composição musical frente à complexidade que tinha sido apresentado no final da Idade Média com o grande trabalho de contraponto vocal. Josquin des Prez é o segundo compositor a ser apresentado e, como Zenfel, é um compositor franco-flamengo que sofre forte influência da tradição italiana. Em El Grillo, o compositor exalta a capacidade do pequeno inseto em ser um bom cantor e ter uma técnica aprimorada, como se estivesse tratando de uma fábula musical.
Ao ouvirmos Ai triste que vengo, de Juan de la Encina, percebemos a tristeza do personagem da canção que narra uma desilusão amorosa em um dia em que ele foi ao mercado e que lá encontrou uma jovem mulher. A queixa se dá pelo fato dele ter demonstrado interesse por ela sem que houvesse qualquer retribuição. Assim como em Ar Esলাই, temos mais uma vez a canção do amor impossível, uma herança trovadoresca que ainda permanece em toda a Renascença. Dowland, em sua canção Come Away, celebra o amor e a admiração do amante pelo ideal da mulher desejada. A canção apresenta uma característica rítmica muito forte na Renascença, que é a alternância das fórmulas de compasso. Ele trabalha com binário e ternário. Com isto, ele dá mais dinamismo e graciosidade à composição musical. Toano Arbaud apresenta a canção Belle que tient ma vie, em estilo de uma dança francesa, a pavane. A melodia desta canção segue a forma tradicional da dança, com uma letra que fala da dor do amor impossível que só poderia ser superada pela morte. Para encerrar o período renascentista, a Filarmonia Brusque apresenta uma canção que faz parte do Cancioneiro do Palácio, que é uma coletânea de pequenas peças espanholas do período renascentista. Em Dindirindim, podemos perceber o som onomatopaico dos sinos do castelo, enquanto que a personagem feminina apresenta ironicamente a sua decisão. Ela pede a um passarinho, o pintacilgo, que avise o seu amante que não se decidiu sobre o casamento, que ela já se casou. Significa, muito semelhante aos tempos de agora, ela quis mandar um recado. Meu amigo, a fila andou. O advento do período barroco, que se aproxima a partir de 1600 e se estende até 1750, amplia os repertórios populares e reelabora a produção da música religiosa, dentro de novas organizações sonoras e formais. Grandes mudanças surgem no cenário musical, como a organização dos grupos instrumentais com base nos instrumentos de cordas, amplamente usados pelos italianos, e também pelas diversas sonoridades dos instrumentos de sopros, característicos das regiões francesas e alemãs. Se durante a Renascença a língua materna de cada país se consolida na música popular, agora, durante o período barroco, e também com forte influência do protestantismo, em toda a Europa temos uma grande quantidade de música religiosa também em língua materna.
Ao mesmo tempo em que as formações orquestrais se consolidam, também passamos a ter formas musicais mais estabelecidas e equilibradas. Surgem os concertos, as suítes, as cantatas e os oratórios, mas também surge a grande forma cênico-musical que é a ópera. Corelli é um compositor italiano que consolida a forma do concerto grosso. Nesta forma, o compositor apresenta um grupo solista menor em confronto com a grande orquestra. Se trata do concertino versus o ripieno. Nos trechos apresentados no primeiro concerto, podemos perceber duas flautas, o sax tenor e o violoncelo, como um pequeno grupo solista confrontando a grande orquestra. Vivaldi é um dos compositores italianos talvez mais conhecidos pelo público atual. E isto pelo fato de que ele refina uma forma muito importante que permanece até os dias atuais, que é o concerto. Vivaldi consegue reduzir a quantidade de solistas e até mesmo tirar o solista e colocar dentro do discurso musical da orquestra o confronto, muitas vezes entre primeiros e segundos violinos. Esta característica peculiar de Vivaldi poderá ser notada no Allegro do seu concerto para orquestra em dó maior, que a Filarmonia Brusque apresenta neste primeiro concerto da série Da Europa ao Brasil. Na Alemanha, temos alguns compositores dedicados a uma nova forma musical que é a integração entre coro, solistas vocais, solista instrumental e orquestra. Estou falando da cantata. Em sua grande maioria, a cantata apresenta um texto religioso e uma função didática, pois ela ilustra o Evangelho dominical. Buxtehude apresenta um conjunto de cantatas luteranas alemãs com um grande equilíbrio formal e sonoro. Com isto, ele constrói uma identidade sonora característica do norte da Alemanha. No trecho apresentado no concerto, podemos perceber que a melodia do inário é fragmentada em pequenos pedaços e intercalada por uma composição instrumental de autoria do compositor. Esta é uma prática comum na Alemanha e que permite ao compositor apresentar toda a sua criatividade e as características pessoais na composição de uma cantata. Em Gott will ich lassen raten, percebemos uma soprano solista em confronto com a grande orquestra, uma clara influência do concerto italiano na forma da cantata alemã. Telemann é um dos compositores alemães mais conhecidos nos tempos atuais e talvez o mais celebrado na sua época. Nos dois trechos da obra apresentada, Concerto para Viola e Orquestra, percebemos claramente a influência italiana da forma concerto para solista. Com Telemann, podemos falar do período final do Barroco, que ainda vai englobar dois outros grandes compositores, Handel e Bach.
Apesar de Handel ser natural da Alemanha, ele faz sua carreira praticamente na Inglaterra. Ali compõe inúmeras óperas com grande influência italiana, inclusive com texto em italiano, e dentre elas gostaria de destacar duas, Rinaldo e Xerxes. Estas óperas ressaltam personagens humanos em situações distantes do cenário religioso. Essa característica é recorrente no período barroco e estabelece linhas claras entre o que é religioso e o que ainda continua a preservar como cultura humanista. Em contraposição a Handel, temos uma composição sacra de Johann Sebastian Bach, considerado por muitos o maior compositor da música ocidental. Trata-se da melodia Jesus bleibet meine Freunde, Jesus, alegria dos homens. No mesmo estilo de recorte da melodia do hino luterano, Bach insere uma melodia autoral que perpassa toda a construção musical e que pontua trechos do hino cantado pela comunidade luterana. Nesta composição, Bach expressa talvez toda a sua qualidade e engenhosidade de compositor dentro daquele cenário religioso da Alemanha, quase no final do período barroco. Para encerrarmos este primeiro episódio e com isto dar uma visão geral sobre o primeiro concerto da Filarmonia Brusque, não poderíamos deixar de apresentar um compositor francês chamado Jean-Philippe Rameau, que se dedicou à composição de inúmeras óperas com temáticas clássicas e personagens greco-romanos, onde temos a inserção de deuses, semideuses, ninfas e todos os personagens característicos desta literatura. Porém, uma das grandes características da ópera francesa e também de Rameau é a inserção da música de balé, da cena de dança dentro das óperas, algo que era muito apreciado pelo rei Luís XIV, para quem o compositor trabalhou por vários anos.